Começa agora, Metrópole Serviço. Prestação de contas com a sociedade, utilidade pública e cidadania. A Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. 3h03. Tá começando aqui o Metrópole Serviço, hoje dia 22 de março, terça-feira. Eu sou Cristina Miranda e junto com o Zé Silva, está lá do outro lado, a pessoa que efetivamente manda em todo mundo aqui no programa, em vocês que vão ligar também, ele manda também, eu acho. Em mim, com certeza. Jefferson Hora, que está lá no comando do YouTube, é o único lugar que ele manda no comando do YouTube, que o resto é com o Zé Silva. Tá ótimo aqui, viu? Então liguem para cá, eu acho que vocês já têm os telefones anotados, mas não custa informar novamente. Para garantir que vocês liguem, vocês sabem que eu gosto muito, muito mesmo. É de verdade, é fato. Vocês podem ligar para o 3505-5000. 3505-5000 é o telefone aqui da rádio. O Zé Silva coloca você no ar. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp. E o número é 98155-3258. 98155-3258. Também pode mandar mensagem pelo Metro 1. Sim, é fácil. Você entra no Metro 1, vai ver todas as notícias, as principais, tá tudo lá. Salvador, Bahia, Brasil, mundo, o que está acontecendo nesse momento. E no final, quando você entra, você vê lá, programa ao vivo, mandar mensagem. Você escreve e manda pra gente. Muito bom também. E estamos ao vivo no YouTube, como eu falei, youtube.com/portal Metro 1. A gente está aqui, você pode conversar com a gente pelo chat do YouTube. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Tudo ok, acabei de entrar aqui no YouTube. Muito bem, estou ficando mais ágil. Estou aprendendo com os meninos aqui, que é muito bom. Mas vamos lá. Deixa eu chamar meu convidado de hoje, Luiz Henrique Requião. Ele é advogado criminal, especialista em ciências criminais, professor de processo penal, prática penal e coordenador acadêmico da UniFTC aqui em Salvador. A gente vai falar sobre um tema que eu acho muito instigante. Tem se falado muito de diversas áreas e como a gente vai pegar no pé dele no penal, sabendo ele ou não, que a gente às vezes vira o Google, mas ele fique bem à vontade, a gente dá conta aqui. E que é esse reconhecimento facial, que tem tanto para sites hoje em dia do governo, tem para carteira de identidade, facilita a conta bancária, abrir e fechar o telefone. Eu particularmente acho uma maravilha, de verdade. Talvez porque não deva nada a ninguém. Mas existe uma controvérsia com relação a isso. Queria que você falasse um pouquinho, atualizasse a gente. Boa tarde, Luiz. Que bom que você pôde vir. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, né? Já estive aí no programa uma vez presencialmente, antes da pandemia. Então, parece que foi há 10 anos atrás. Não é? Mas não foi tanto tempo. Tem muito tempo. Bem isso. Então, enfim, hoje eu estou aqui virtualmente, né, com vocês. Então, primeiro, agradecer aí o convite. Enfim, e esse tema que realmente é um tema um tanto quanto controverso, né? É um tanto quanto discutível. Ele é um tema que hoje está sendo discutido não só no Brasil, ele é um tema discutido aí em todos os países democráticos, Estados Unidos, Espanha, principalmente Portugal. Então, todos esses países hoje vêm discutindo o uso desse tipo de tecnologia. O reconhecimento facial, como você mesmo disse, é utilizado para abrir o celular, para abrir o seu computador, são todos reconhecimentos faciais em que aquele que está realizando o reconhecimento facial, que é o usuário, ele está aceitando essas condições. Então, toda vez, por exemplo, se você abre um aparelho celular, ele normalmente questiona se você quer usar aquela plataforma, aquele meio tecnológico. Então, há uma autorização prévia para isso. Então, quando você usa esse tipo de tecnologia de reconhecimento facial em aparelhos, como você disse, para acessar banco, né? Quando você vai tirar uma carteira de identidade, então, existe uma autorização prévia para você fazer isso. A grande discussão do reconhecimento facial hoje, no tocante à segurança pública, é exatamente essa necessidade ou não de um pré-consentimento anterior, né? Como o próprio nome diz.
É um consentimento anterior deste tipo de autorização. E aí é a grande celeuma, o grande problema hoje no direito, porque nós temos uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei relativamente recente. Nós ainda do direito e estamos aprendendo um pouco a lidar com essa lei, que ela ainda é uma lei muito recente. Ainda está faltando, principalmente, a Agência Nacional, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe como a necessidade de ser feita, e até hoje ainda não foi produzida essa agência reguladora, que visa exatamente buscar aí, trazer as diretrizes, trazer regulamentos e algumas regras dentro desta lei que são um tanto quanto controvertidas. Dentre elas está o que a lei chama de dados sensíveis. Então, o reconhecimento facial e todo o organograma, tudo relativo à biometria, ela é considerada um dado sensível pela Lei Geral de Proteção de Dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados abre uma brecha onde ela diz que quando esses dados considerados sensíveis serão usados para fins de segurança pública, não há necessidade de um consentimento anterior. Tirando esta hipótese, tudo que for dado sensível precisa de um consentimento anterior. Então, quando se trata de segurança pública, há essa brecha. Só que, do outro lado, nós temos a Constituição Federal que diz que todo mundo que já foi civilmente identificado por um documento oficial não é obrigado a ser identificado criminalmente. E aí o reconhecimento facial vem nessa grande dúvida, nessa grande contradição. Porque hoje, por exemplo, em Salvador, nós temos aí uma infinidade de locais que são utilizados o reconhecimento facial. Nós estamos usando aqui nossa realidade. O metrô é um desses pioneiros. E para você entrar no metrô, você se identifica, né? Você compra um bilhete ou você tem um cartão, você se identifica. Então, em tese, pelas regras constitucionais, você não poderia sofrer o reconhecimento facial sem uma autorização anterior disso. Bem como os ônibus, né? O prefeito, há pouco tempo, bem como o governador do estado, diz que iriam aplicar o reconhecimento facial, né, nos ônibus. Os ônibus você também, né, quando você entra com o Salvador Card, de certa forma tem uma identificação. Então não precisaria essa pessoa que entrou com o Salvador Card ela não teria a obrigação de autorizar esse reconhecimento facial. Mas como fazer isso, né? Então, esse é o primeiro debate legal, vamos dizer assim, né? O primeiro debate para fins jurídicos. E o outro debate é a questão ética, que é em relação ao quão confiável é essa tecnologia. A gente sempre tem uma ideia de que toda tecnologia ela nunca erra. A gente sempre tem essa visão, a tecnologia chegou, e se ela chegou, ela não vai errar. Tá? Só que não é bem assim que funciona. Então, a reconhecimento facial ela vem exatamente nessa grande discussão ética em relação à sua confiança. É realmente confiável essa tecnologia? Ela realmente consegue fazer esse reconhecimento correto? E aí, hoje, a gente tem inúmeros indicativos demonstrando que, muitas vezes, esse reconhecimento facial ele é um tanto quanto preconceituoso. Porque, obviamente, esse reconhecimento facial ele tem uma base anterior. E a base anterior dele é uma base preconceituosa. Então, é muito comum que esta base seja uma base feita, por exemplo, com pessoas com um tipo de tom de pele específico. Por quê? Porque esse era o antigo, o antigo álbum de fotografias que existia nas delegacias, né? Então isso ocorre. E exatamente por essa dúvida acerca de que dados são esses, que dados prévios são esses, né? E aí, como eu disse, existem inúmeras ferramentas hoje que demonstram a não confiabilidade desta plataforma, né? Quem já teve a oportunidade de assistir um documentário na Netflix chamado Code Bias, ele é muito, muito significativo nisso. É feito um teste nos Estados Unidos, imagina, nos Estados Unidos, é feito um teste com congressistas americanos. E, coincidentemente, quando se usa esse reconhecimento facial nos congressistas americanos, se demonstra que aqueles congressistas de tom de pele mais escuro tinham um potencial para serem caracterizados como possíveis criminosos e aqueles de tom mais claro, não.
Então, veja, isso aconteceu nos Estados Unidos, lá onde, em tese, vamos dizer assim, o local ali, o prepulsor de toda das grandes tecnologias. Né? E no Brasil? Será que no Brasil a gente também não tem esses erros? Será que no Brasil esses equívocos também não acontecem? No Brasil, que nós temos tons de peles muito característicos, muito próprios, muito semelhantes, nós temos, de regra, tons de peles muito semelhantes no Brasil. Né? E Salvador, então, uma das cidades mais negras do Brasil. Então, é muito difícil você confiar 100% nesse tipo de tecnologia. E o grande problema é que, quando se discute em Salvador especificamente, políticas criminais, a solução é sempre o reconhecimento facial. E sempre é trazido apenas a parte benéfica. Então, sempre trazem que foi identificado fulano, cicrano, beltrano, pelo reconhecimento facial. Mas e os erros? Será que não houve erros? O que gerou estes erros? Esses erros não são trazidos para fins de discussão. Né? A gente não sabe, porque esses dados não são revelados, infelizmente, qual é o índice de acerto. Qual é o índice de acerto dessa tecnologia? Ela acerta mais ou ela erra mais? Traz uma quantidade de erros significativo. Essas pessoas que são identificadas no primeiro momento como supostos criminosos, que têm mandado de prisão em aberto, quando vai ser analisado, depois de encaminhar essa pessoa na delegacia, será que isso se confirma efetivamente? Será que isso efetivamente é confirmado? Então, isso precisa ser discutido, né? Isso precisa ser trazido e, infelizmente, isso não é o governo da Bahia e a cidade de Salvador não trazem essas informações. Então, é preciso a gente trazer essas informações de forma transparente, exatamente para que a gente tenha aí ciência se isso efetivamente está trazendo mais benefícios ou mais malefícios à nossa segurança pública. É uma discussão realmente que dá muito pano para manga, por várias questões. A gente vive um momento, diversos a gente já viveu, mas que a insegurança é enorme. A gente tem problemas sérios com violência e a gente tem uma tecnologia que está aí, e aí tem esse questionamento, será que pode, será que não pode, será que comete erro, será que não comete erro? O que a gente sabe, né? Por exemplo, a gente teve no último carnaval, que foi presencial, foi 2020, se encontraram alguns suspeitos, pessoas que estavam com mandatos abertos, de prisão, tal. Eu, particularmente, leigamente, aqui no meu canto, achei massa. Mas, quando você fala em erro, quando a pessoa é reconhecida, não é aquela pessoa, o que ela pode fazer para dizer, não sou eu e agora vocês paguem por ter errado, vocês me confundiram com alguém. O que a lei diz sobre isso para que ajude a que também mais se acerte? Vamos jogar aqui na mesa e ver o que os ouvintes acham também. É difícil, é difícil, é complexo. Eu estava até vendo, você falou nos Estados Unidos, eu estava vendo aqui que eles esperam que até 2023, 97% dos passageiros sejam reconhecidos pela face em todos os voos nos Estados Unidos. Ou seja, assim, ok. É a história do será que é tão ruim ou não? Mas o que a gente tem, o que a gente pode garantir para que seja seguro para todo mundo? Para o bem e para o mal. Primeiro, Cristina, é isso. Na verdade, aqui, obviamente, eu não estou sendo contra nenhum tipo de uso de tecnologia para fins de combate à criminalidade, longe disso. Eu acredito que a criminalidade, você precisa sim usar esses instrumentos para melhorar, obviamente, o combate à criminalidade. Agora, a gente precisa seguir as regras, né? Aquela velha história de que os fins no direito nunca justificam os meios, né? Os meios nunca vão justificar os fins. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Então, primeiro, a gente precisa ter confiança antes de usar uma tecnologia, e antes de usar uma tecnologia que cause impactos individualmente, porque, como você disse, se uma pessoa dessa é reconhecida, né? E não é ela, o que acontece? Bom, primeiro, tem todo um constrangimento, né? Porque essa pessoa é recolhida, muitas vezes equivocadamente, aí é uma outra discussão, mas equivocadamente é algemada, né? É encaminhada a uma delegacia, e lá se reconhece que não é ele. Bom, o que isso gera? Aí podem gerar duas grandes consequências. Primeiro,
pode-se identificar um abuso de autoridade, né? E aí existe hoje uma lei do abuso de autoridade, e também pode-se trazer aí uma necessidade de indenização. Então, assim, o Estado pode ter que pagar essa indenização. Só que sabemos, né, aqui, que essa indenização do Estado, enfim, ela demora por demais até ser reconhecido, e o constrangimento já aconteceu. Quando a pessoa sofre esse tipo de constrangimento, não tem volta, o constrangimento já aconteceu. O que ela vai fazer é buscar uma reparação por esse constrangimento, né? Que aí existem as indenizações e existem aí as medidas no campo penal do abuso de autoridade. Basicamente, são essas duas atitudes possíveis. Mas, repito, o constrangimento já aconteceu, né? Ela já passou por essa situação. E aí, aquela história, repito, da gente tentar identificar o percentual disso. Qual é o percentual? O percentual é mais favorável ou menos favorável? Porque e aí eu aproveito aqui do grande ibope do programa para pedir ao governo do Estado, a pedir ao prefeito, à prefeitura, que tragam esses dados, né? Que tragam essas informações, porque, obviamente, as informações existem, né? Então, assim, que tragam. Existe, por exemplo, Cristina, em São Paulo, essa mesma tecnologia do reconhecimento facial no metrô, e lá existe uma ação civil pública para que isso deixe de existir. Porque a gente, por exemplo, tem uma situação de criança. Essas crianças estão sendo reconhecidas também. E o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Como é que fica? Então, assim, não é só o reconhecimento pelo puro reconhecimento. A gente precisa ter cuidados, porque essas crianças também, essas informações também estão sendo colhidas, né? Até que ponto esses dados... Aí surgem vários questionamentos. Esses dados ficarão retidos nesse computador, nesse banco de dados, quanto tempo? A vida inteira? Quer dizer, as pessoas vão ter seus dados ali a vida inteira recolhidas, vão ser usadas apenas para fins de segurança pública, né? Essa empresa, que muito provavelmente está fazendo serviço, é uma empresa privada? É uma empresa pública? Se é uma empresa privada, ela pode estar usando esses dados para outros fins? Essas informações nós não temos, porque essas informações não são dadas, né? Então, existe, como eu disse, existe hoje uma ação civil pública em São Paulo, existe hoje a Defensoria Pública do Estado da Bahia também tem atuado para buscar essas informações, né? Porque a Defensoria Pública, obviamente, é quem mais atua no tocante à parte criminal, principalmente daquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Então, a Defensoria Pública atua também com essas pessoas e busca essas informações. Então, repito assim, nada contra a tecnologia, longe disso, a gente quer sempre buscar a melhor forma de combate. Agora, não podemos ter só um combate, só esse combate à criminalidade. Só isso não basta, né? Então, por que, por exemplo, o governo do Estado também não investe nas câmeras corporais dos policiais, né? Que isso está começando agora, mas ainda de forma muito tímida. Por que não? Né? E aí, Cristiano, eu levo aquela situação lá do Floyd nos Estados Unidos. Se não fosse uma câmera que visualizasse aquilo, talvez ninguém nem soubesse que aquilo aconteceu, aquele crime aconteceu daquela maneira. Então, quantos abusos de autoridade nós conseguimos hoje identificar exatamente por conta de câmeras que estão instaladas nos carros dos policiais, ou estão instaladas hoje no colete do policial? Por quê? Porque só um lado se investe, né? E não se investe no outro lado do combate à criminalidade. Então, eu repito, é preciso muito cuidado nesse uso. Então, o reconhecimento facial, ele está sendo contestado, não é só no Brasil, ele está sendo contestado em todo o mundo. Inclusive, trago aqui também uma referência, na Espanha, existe hoje uma empresa que está se discutindo algoritmos éticos. Existe na Espanha uma discussão de se tentar trazer uma certa ética a esses algoritmos. Porque esses algoritmos que são usados, como eu disse, eu não sei qual é a base de dados usadas como base, né? Eu não sei que base é essa, né? Hoje existe, graças a Deus, o STJ, por exemplo, tem conseguido trazer normatizações sobre o reconhecimento fotográfico no Brasil. Até hoje, eu uso como base de uma acusação o reconhecimento fotográfico, né? Eu uso o retrato falado. Pelo amor de Deus, a gente está no século XXI ou a gente está no século XIX? Então, isso ainda existe no Brasil, né? E é essa base de dados que está sendo usada para reconhecimento facial. Então,
até que ponto ela é confiável? Né? Então, a grande questionamento sobre o reconhecimento facial é a sua confiabilidade. Né? Até que Eu vou ponto ela é pegar aqui um gancho, porque você me falou uma questão que eu achei interessante. Quer dizer que o retrato falado, ele é utilizado como... Seria foto nesse banco de dados? Sim, sim. O banco de dados, Cristina, hoje, como base, nas delegacias, se Sim, criou uma cultura de se fazer os álbuns de fotos, sim. álbum de fotografias. Então, alguém, por exemplo, sofre um furto, ou a vítima de um furto, é vítima de um roubo, vai na delegacia e se apresenta um álbum para se tentar saber se é alguma daquelas pessoas. Este álbum, que era físico, ele passou a integrar um banco de dados. Sim. Né? Funciona dessa forma. Então, aí a gente vê situações onde houve aquele pedreiro que foi preso, por exemplo, no Rio de Janeiro, que passou 2 anos preso, sem ser ele o culpado do crime, porque ele foi reconhecido por álbum de fotografia, via reconhecimento fotográfico. Então, é esse tipo de banco de dados que é usado, como eu disse, inicialmente, para se trazer algoritmos à máquina para que ela possa buscar essas informações quando ela faz o reconhecimento. É assim que funciona. Então, assim, Ele não é ela um, usa uma ele não é um base... banco de dados. Desculpa lhe interromper, mas ele não é um banco, porque eu pensei que era. Um banco de Sim, dados com as fotos realmente tiradas, como a gente vê até em filme, a foto da pessoa presa sim, naquele momento. E sim, aquele é um reconhecimento facial que é cravado pela tecnologia mais nova, e não apenas um retrato falado ou uma foto que possa haver algum tipo de confusão com alguém. Eu imaginei que todo mundo que fosse, sei lá, são aquela ficha inteira que tem ali da Secretaria de Segurança Pública, são as pessoas que já foram presas, passaram por esse reconhecimento facial efetivo, foram fotografadas. Não é um suspeito de um crime que alguém viu, tem um retrato falado e que também foi parar no banco de dados. São as duas exato. coisas? Reunir todas essas informações. Não é só de uma pessoa condenada. Né? Aquela pessoa que, por exemplo, foi presa, foi fotografada ali, e ainda está naquela que a gente chama de medida cautelar, que ainda está se discutindo se aquela pessoa efetivamente é autora ou não é autora do crime, está lá no banco de dados. E o pior, se essa pessoa é absolvida, essa informação continua lá. Não existe, e aí repito, não existe um cuidado de se tratar essas informações. Né? Então, e aí estou falando, e aí o que é que acontece? O algoritmo ele pega, e aí é muito mais rápido, né? Ele pega essas informações e naturalmente, né, pela tecnologia, ela traça um perfil. E aí ela vai buscar nesse reconhecimento sempre este perfil base. E a gente sabe que quem, infelizmente, no Brasil sofre essas medidas são pessoas, né, de fenotipo racial específico. Então, o banco de... E aí é a referência que eu fiz lá, aquele seriado dos Estados Unidos. Ela vai usar... O que é que ela usa para tentar... para buscar mais pessoas? Tem uma pessoa de tom mais claro, uma pessoa de tom mais escuro. A primeira imagem que ela vai buscar é de tom mais escuro. Por quê? Porque a base dela traz as informações de que normalmente são essas pessoas que praticam crimes. Então, você acaba tornando essa tecnologia uma tecnologia discriminatória, porque ela passa a visualizar uma parte da sociedade com mais critério do que outra. Né? Porque, eu repito, eu preciso usar uma base de dados mínima, que é essa base, que é uma base defasada, né? Que a gente sabe que é defasada. Então, e aí, repito, aí é necessário que se traga uma auditoria de como está sendo feito isso. Essa informação a gente não tem. Né? Eu não vejo, né, por exemplo, a Prefeitura de Salvador, nem o governo do Estado trazendo essas informações a público. Ou se trazendo um debate público, ou se abrindo um debate público para se discutir isso. Isso não é feito, infelizmente. Né? Simplesmente, todas as vezes que acontece um crime, a resposta é: vamos ampliar o reconhecimento facial. Quando houve um crime no Porto da Barra, né, nesse período do verão, a resposta foi: vamos ampliar o reconhecimento facial na região da Barra. Essa é a resposta. Mas, assim, como? De que maneira? Né? De que forma isso está sendo feito?
né? As pessoas estão sendo respeitadas, né? Senão, Cristiano, a gente, é, com essa desse suposto combate à criminalidade, a gente pode correr o risco de viver uma sociedade extremamente, e aqui eu vou usar a referência Big Brother. A gente vai viver num local onde a gente vai estar sendo visto o tempo inteiro e sendo desrespeitado. Porque tem determinados momentos que você não quer ser visto, você não quer ser, por N motivos, né? E você tem esse direito, é um direito que é lhe dado. Quer dizer, você vai ser vigiado o tempo inteiro, né? E se a gente não parar e refletir, discutir, debater, e debater com todas as, né, democraticamente, né, discutir com a OAB, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com a Secretaria de Segurança Pública, né? Obviamente, a gente vai chegar num senso comum, num denominador comum. O que não pode é ser só essa a resposta. Né? A gente precisa conversar, debater e tentar encontrar aí uma solução para isso. Né? Porque, senão, a gente corre o risco de vivermos uma sociedade vigiada em 24 horas em todo local. Né? E aqui eu faço uma referência, mais uma vez, a um filme. Quem já assistiu esse filme passa constantemente, é um filme chamado V de Vingança. Né? É um filme que traz uma sociedade inglesa aonde todas as pessoas são vigiadas o tempo inteiro, porque exatamente com o mote, né, com o Estado naquele filme dizendo que está fazendo isso em prol e em benefício da segurança de todos. E as pessoas estão sendo vigiadas, ouvidas o tempo inteiro. Então, assim, que sociedade? É essa sociedade que a gente quer, né? É esse tipo de sociedade que nós queremos. E aí eu faço um paralelo real. A gente gostaria de viver hoje num país chinês, por exemplo, onde na China todas as pessoas são investigadas, são visualizadas pelo Estado e controladas pelo Estado em absolutamente tudo. Né? O Estado chinês controla tudo, controla o que você vê na internet, controla o que você, para onde você está, controla o que você compra, controla tudo. É essa sociedade que nós queremos, esse é o ponto de reflexão. Parece que eu estou dramatizando, mas assim, não é, a gente precisa ter cuidado, precisa ter muito cuidado. Então, repito, não é que a tecnologia seja ruim, não é que a tecnologia não tem que ser parceira do combate à criminalidade, não, ela é e precisa ser sim. Agora, a gente precisa respeitar as regras, principalmente as regras constitucionais. Então, é muito importante. A Constituição, ela foi nos dada em 88 com muito sacrifício. Né? Vale lembrar que a Constituição de 88 ela é uma quebra do sistema ditatorial. Muita gente sofreu com isso. Então, a Constituição de 88 não está aí trazendo direitos sem uma razão. A gente precisa ter muito cuidado para que esses direitos que a Constituição de 88 nos trouxe, depois de um período muito difícil da nossa história, né? Tanto democrática, de torturas, de pessoas, do jornalismo democrático que não existia. Né? Então, a gente penou durante a história para ter a Constituição que nós temos hoje. Então, é muito importante que a gente preserve esses direitos que lá estão, né? Para que a gente não volte a ter um Estado ditatorial de uma outra forma, um ditatorial às avessas, vamos dizer assim. Né? Ser um ditatorial basicamente como se fosse uma democracia sem ser. Né? E aí eu uso a referência aqui, fazendo todo o paralelo que hoje é o contexto do mundo, a Rússia. A Rússia, em tese, é um país democrático, mas será que ela é realmente democrática? O jornalismo na Rússia tem independência para divulgar e contestar as medidas do Estado? Né? Será que é esse país que a gente quer? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse uso da tecnologia indiscriminado, sem cuidado, sem debate, sem discussão. A gente precisa debater essas coisas, a gente precisa discutir, a gente precisa entender de que forma essa tecnologia está sendo usada. Só dizer que está sendo usada para combater criminalidade não basta. Né? Porque não adianta eu combater criminalidade e perder direitos ao mesmo tempo. Né? Eu tenho que tentar achar um denominador comum. Né? Eu preciso combater a criminalidade, sim, mas eu não posso perder os meus direitos também como cidadão, tanto como cidadão individual, como também como cidadão coletivo. Desculpe ter falado demais, tá? Imagina. Eu só ia lhe alertar que aqui quem manda efetivamente é Zé Silva, então ele não vai deixar de forma nenhuma que a gente siga adiante. A gente vai para o intervalo. É rápido, viu?
A gente está conversando hoje aqui com o Luiz Henrique Requião, que é advogado criminal, ele é coordenador acadêmico. Eu quero saber até o que seus alunos acham sobre tudo isso. É uma turma jovem e tem várias questões relacionadas, mesmo antes do facial, do reconhecimento facial. Quero saber tudo sobre isso. Já a gente volta. Fica aí, viu, Luiz? Pode Rapidinho. A gente volta já. Metrópole Serviço. Não vacinados são 80% dos mortos e internados. Advogado anti-vacina morre 9 dias após dizer que não tinha nada a temer. Jovem de 19 anos não vacinado morre de Covid. Eu devia ter tomado a vacina, diz paciente antes de morrer de Covid. Além de salvar vidas, é graças à vacina que nós estamos dando a volta por cima em nossa cidade. Por isso, não vacile, vacine. Prefeitura de Salvador. Ah, deixa eu lhe contar. Agora eu sinto muito mais o gostinho da liberdade. Comprou uma moto? Não, tô livre dos óculos. Fui na Oftalmoclin e fiz minha cirurgia refrativa que corrigiu definitivamente a minha miopia. E foi a laser, sem dor. Que ótimo! Resolve astigmatismo? Sim, e hipermetropia também. Mas tem que agendar e avaliar o seu caso. Anota aí, 3328-9100 ou oftalmoclin.com.br. Oftalmoclin, cuidando sempre da sua visão. Venha de Nota Enem ou vestibular na UniFTC Salvador e tenha bolsa de 50% até 100% em todo o curso. A gente te explica. Você pode usar a sua nota antiga do Enem a partir de 2010 ou fazer o vestibular online UniFTC e ter a bolsa de 50% a 100% do mesmo jeito. Não perca essa oportunidade, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Inscreva-se e agarre o seu futuro profissional em vestibular.uniftc.edu.br. Verão Quiclor. O verão é diversão junto com toda a família. Com o Quiclor é saúde e alegria. Em casa ou no clube, em qualquer piscina tem Quiclor. O melhor verão é do Nordeste e a Quiclor também é. A sua piscina merece lazer saudável, alegria e diversão. A Quiclor é a cara do verão. Você encontra Quiclor nos grandes atacados, supermercados e nas lojas especializadas. Verão Quiclor. Garanta a maior conexão por muito menos. Troca o chip, vem pra Uzi. 10 GB no 4G, com maior cobertura do Brasil. Mais ligações e SMS ilimitados. E Uzi TV por apenas R$ 59,99. Troca o chip, acesse uzitelecom.com.br e saiba mais. Não vacinados são 80% dos mortos e internados. Advogado anti-vacina morre 9 dias após dizer que não tinha nada a temer. Jovem de 19 anos não vacinado morre de Covid. Eu devia ter tomado a vacina, diz paciente antes de morrer de Covid. Além de salvar vidas, é graças à vacina que nós estamos dando a volta por cima em nossa cidade. Por isso, não vacile, vacine. Prefeitura de Salvador. A Escola Ibá do Quintal atua com atenção plena aos marcos de desenvolvimento da primeira infância, respeitando o direito da criança de expressar seus pensamentos em diferentes linguagens, em um contexto acolhedor, com olhar sensível e escuta atenta. Nesta escola, a criança vive as suas experiências e aprende com as vivências do cotidiano. Matrículas e informações no 71996695528 ou no Instagram, @Ibá do Quintal. Agende a sua visita. Ibá do Quintal. Seu direito. Olá, ouvintes da Rádio Metrópole, aqui é o professor Roberto Davi, professor de Direito Constitucional da Múltipla, passando aqui para lhe dar uma dica sobre as emendas à Constituição. Cuidado, tá? As emendas à Constituição, elas são promulgadas não pelo presidente da República, diferente das leis, né? Mas pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tá bom? Vamos ter atenção em relação a isso. A gente se encontra numa próxima dica. Abraço! Voltamos a apresentar Metrópole Serviço.
3h38, estamos de volta aqui com o Metrópole Serviço. Hoje, dia 22 de março, terça-feira. Liguem para cá, viu? 3505-5000. 3505-5000. Também podem mandar mensagem pelo WhatsApp, 98-155-3258. 98-155-3258. Pelo metro1.com.br. Você lê o jornal, as notícias e manda mensagem para cá. E também no chat do YouTube, porque a gente está ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Metro1. Eu tô num tira e bota óculos aqui danado, porque agora eu não enxergo nada, mas eu resolvi também fazer uma coisa mais profissional para enxergar direitinho o que vocês mandam de mensagem. Aí começou para perto, de vez em quando eu fico tirando. Aí fico aí, bota, tira o óculos e tal. A vida é assim. Mas vamos lá, que hoje a gente está conversando com Luiz Henrique Requião, ele que é advogado criminal, especialista em ciências criminais, professor de processo penal, prática penal e coordenador acadêmico da UniFTC. A gente falou bastante no primeiro bloco sobre reconhecimento facial, questão da biometria, são dados sensíveis, se é ético, se não é, o que pode mudar, muita coisa. E aí chegamos num ponto lá, já no finalzinho, que é um assunto que eu acho, e antes de voltar até para a biometria, o que os alunos em sala de aula, a gente está chegando agora, até muito tecnológica, muito mais que a minha geração, talvez do que a sua, você não, que você é jovem, mas do que a minha, muito mais, eu brinco, fiz jornalismo sem Google. É uma pena, porque ajuda muito. Mas como é que eles chegam em sala de aula quando você coloca essas questões? O que eles acham disso e como é que eles enxergam? Cristina, eu sou novo, mas quando eu fiz faculdade, por exemplo, não existia o WhatsApp. Então, eu terminei o curso de Direito sem existir o WhatsApp. Então, não existia o WhatsApp. Eu não tinha nem internet. Oh, meu Deus do céu. Ainda sou daquela geração que pegou internet de escada, que as mães reclamavam porque pagavam um pulso só no fim de semana, você tinha que ficar lá até de noite para poder pagar um pulso só, enfim. Internet de escada, eu sou da época da ficha no telefone público, que situação grave. Vamos lá. Então, ainda sou desse período aí inicial da internet. Não é hoje essa facilidade que tem, né? Bom, quando eu trago esses temas para os alunos, é bem interessante, porque eles ficam sempre nessa questão, professor, e aí? Mas e a criminalidade? Mas será que não é... a gente precisa melhorar, a gente precisa combater isso, não é possível. Às vezes, alguns que estão, por exemplo, às vezes nos cursos iniciais, discutem, mas é direito demais, né? Tem direito demais, isso acaba atrapalhando e tudo mais. Então, eles trazem muito essa ideia de que traz muito direitos e que a criminalidade precisa ser combatida de todo jeito, até que eles vão entendendo, com o passar do curso. Normalmente eu pego alunos ali do 6º semestre e depois eu revejo esses alunos, muitos deles no 9º semestre. E é muito interessante você ver esses dois momentos, né? Porque lá no 6º semestre eles ainda estão ali mais ou menos passando na metade do curso, e no 9º semestre eles já estão ali encerrando o curso. Então, você percebe como as visões mudam nesse período, né? Então, é muito característico quando eu trago esse tema, muitas vezes, lá em Processo Penal 1, que é a matéria do 6º, e a gente rediscute esse tema em Prática Penal, que é a matéria do 9º. E aí você percebe um certo amadurecimento, uma certa compreensão de que não é que é muito direito, não é que, como eu disse, não é que essa tecnologia não deva ser usada, né? Não é que a gente não precise combater a criminalidade. Eles passam a entender, e isso a gente precisa deixar muito claro, né, que o combate à criminalidade ela não vem só através de instrumentos de investigação ou instrumentos de prisão, né? O combate à criminalidade ou o uso de política criminal, ela perpassa por medidas sociais também, tá? Muitas medidas sociais. Então, e aí, por exemplo, a gente percebe, só fazendo um paralelo, a gente percebe que nos últimos meses, nesse último ano, a quantidade de furtos famélicos na Bahia e no Brasil aumentou exponencialmente. Isso é o quê? Isso é resultado dessa crise que nós estamos vivendo,
Isso é resultado de muitas pessoas que tiveram seus empregos perdidos, e você percebe um crescimento dessa modalidade de crime. Então, você vê que esse tipo de crime famélico, aquelas pessoas que estão furtando comida de supermercado ou estão furtando algum produto alimentício para poder sobreviver, cresceu no Brasil. Isso é um resultado, não é um resultado de política criminal, não é eu aumentando a pena de furto que vai evitar esse crime. É eu trazendo outras medidas sociais, é eu aplicando outro tipo de medidas sociais que, entre aspas, estão fugindo do direito, mas que têm impacto no direito. Então, o combate à política criminal ela é muito maior do que simplesmente eu fazer ações como utilizar reconhecimento facial, né? E aí, Cristina, eu gosto de usar como referência uma região da Colômbia que se chama Comuna 13, que é como se fosse a Comunidade 13, que era uma região na Colômbia dominada há pouco tempo por Pablo Escobar, um dos maiores traficantes de droga que o mundo já conheceu até então, naquela época. E era uma região que sofria ali, enfim, inúmeros problemas sociais. Até o momento em que o governo colombiano resolveu pacificar essa região e instituir nela políticas criminais. Então, hoje, a Comuna 13 é uma região extremamente viável economicamente e é uma região onde as pessoas que lá moram não querem sair. Agora, o que o Estado colombiano teve que fazer? Ele teve que, primeiro, fazer uma medida mais incisiva de retirar algumas pessoas daquela região, pessoas do tráfico, mas depois o Estado colombiano teve que se fazer presente. De que maneira? Fazendo ações de estrutura e ações econômicas, tornar aquela região economicamente viável. Então, o que é que hoje na Comuna 3 existe? Existe Wi-Fi público, existe biblioteca pública, existe escada rolante para as pessoas que têm problema de locomoção, existe teleférico, existe lá... as pessoas que lá desenvolviam pequenos comércios foram capacitadas para que fossem pequenos empreendedores e empregassem pessoas da própria região. E hoje é uma das regiões que mais são valorizadas economicamente, virou uma região turística. Existe lá os grafites, que hoje são pontos turísticos da região. Existem cafeterias com paisagem, que as pessoas vão e acessam. Existem lá hubs, por exemplo, de tecnologia, que são de uso público. Então, essas medidas diminuíram drasticamente a criminalidade naquela região. Aquela região hoje, a taxa de criminalidade e os tipos de crime que lá existem são muito diminutos, são muito pequenos, né? Óbvio que você nunca vai chegar ao nível zero de uma criminalidade, sempre vai existir, mas é você diminuir esse índice e também diminuir que modalidade de crimes são esses praticados. Então, você precisa fazer políticas criminais que não são apenas o direito. Infelizmente, nós temos uma cultura no Brasil de se fazer política criminal aumentando pena de crime, como se isso fosse solução para combater o crime. E não é a solução, né? Isso é uma solução muito mais para fins, vamos dizer, eleitorais, né? E aí, cuidado com essas pessoas que usam dessa plataforma de dizer eu vou aumentar crime, com isso eu estou combatendo a criminalidade. Não, essa é a medida mais fácil e não resolve, porque ninguém vai deixar de cometer um crime. Aquela pessoa que quer cometer um crime não vai deixar de cometer um crime porque a pena é X, Y, Z, né? O que ele precisa é ter instrumentos jurídicos que sejam efetivos, rápidos, céleres, né? E também precisa existir ali a presença estatal efetivamente. Então, é assim que a gente diminui taxa de criminalidade. Então, quando eu trago essas reflexões, quando eu trago esses exemplos de experiências de países que sofrem os mesmos problemas que nós sofremos, que são países tão desiguais como nós somos, e que trazem soluções que são soluções que efetivamente se vê que trazem um resultado positivo, a gente se pergunta, será que não é possível fazer isso no Brasil? Será que não é possível fazer isso na cidade de Salvador? Claro que é possível fazer. Agora, se precisa ter isso como política de governo efetiva, né? Como você desejar fazer isso. Agora, é saber que o resultado dessas políticas não vão chegar em 4, 8 anos. Vão demorar de efetivamente surgirem. E é preciso ter essa consciência. Ser uma plataforma estatal, independente de que governo for, independente de quem estiver administrando a cidade ou o Estado, é preciso que isso esteja como base estrutural, né?
para que efetivamente a gente possa viver numa sociedade, numa região, numa localidade, com uma maior tranquilidade, ou com índice de criminalidade muito menor. Então, essa é a forma de se fazer. E, como eu disse, existem exemplos, eu estou trazendo um exemplo de uma cidade da Colômbia, uma região que era uma região extremamente problemática para fins criminológicos, e hoje, 10 anos depois, 12 anos depois, é outro local. Quem hoje puder ir na Colômbia e visitar essa região, não perca a oportunidade. É uma experiência magnífica, tanto para quem é empreendedor, para quem é advogado, quem é da área jurídica. Você vê ali um pulsar social muito forte. Claro que com a presença do Estado ali estimulando para que isso ocorresse, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa fazer. Então, é isso que faz com que as pessoas se sintam, que tenham pertencimento do local onde vivem, né? Nós vivemos numa cidade tão bonita, né? A gente tem o privilégio de morar numa cidade como Salvador, que é uma cidade que, enfim, tem orla a orla, e muitas vezes as pessoas têm medo de 18, 19 horas caminhar na orla, porque não sabe o que é que vai acontecer, né? Então, a gente vivemos essa cidade, né? E todos nós estamos nela, mas a gente precisa combater política criminal com ações que tenham efetividade, não só fazer um único instrumento, não só usar de uma tecnologia e esperar que ela faça lá o trabalho, ache as pessoas que estão, que em tese cometeram crimes e tire essa pessoa da sociedade sem fazer nenhum outro tipo de ação, né? Só isso é muito pouco, só isso não vai resolver. Só isso a gente só está enchendo as cadeias de pessoas, enchendo as cadeias de pessoas e não continua a gente tendo o mesmo problema. Então, repito, neste último ano, o índice de furto famélico cresceu vertiginosamente na nossa cidade, no nosso estado. Isso não é à toa, isso existe uma razão, né? E são razões que não é o direito que vai responder, não é eu pegar e trazer um projeto de lei para agora, a partir de agora, a pena do furto vai ser de 50 anos e pronto, acabou. Agora ninguém vai cometer mais furto. Não, as pessoas vão continuar cometendo. Porque o problema não é esse. O problema é um problema de emprego, falta de perspectiva, falta de estar no mercado de trabalho, não conseguir, muitas vezes, sustentar a família que tem, né? E aí, então, existe aí inúmeros problemas que precisam ser resolvidos, não é pelo direito. O direito, ele apenas vai ali fazer um paliativo, ele não vai resolver, né? Então, é preciso que a gente tenha essa consciência. Então, e aí é muito engraçado levar essas discussões, porque quando a gente traz essas discussões para mais próximos dos alunos, para as regiões em que muitos deles moram, eles percebem o quanto isso é importante, né? E aí eles passam a entender que, efetivamente, só fazer a punição não é a resolução do problema, né? A gente precisa usar a punição como última situação, é preciso medidas outras associadas a isso. E aí sabemos que não é simples, não é fácil, não é rápido, não é um projeto de lei que vai resolver, e isso demanda uma necessidade coletiva para que isso seja feito. É preciso que a gente atue coletivamente para que isso exista. Vou fazer uma pequena provocação aqui, já que a gente estava no começo do programa, falando sobre esse reconhecimento facial, e você citou que nos ônibus, sim, já está se pensando em fazer isso. E como você cita Salvador, com um exemplo muito próprio, não há quem ande de ônibus e não tenha sido assaltado. E eu não estou só falando da agora, desse momento que a gente teve de 2 anos para cá, até principalmente por causa da pandemia, uma série de questões, enfim. Mas são situações que eu me lembro, eu como repórter, inúmeras vezes eu fiz essa reportagem há anos atrás. E é um problema muito específico nosso. Eu não sou daqui, eu sou carioca, moro aqui há muitos anos. Não se vê isso no Rio de Janeiro, com essa frequência que é aqui. Não se vê isso em São Paulo com essa frequência. A gente está falando de estados brasileiros. O que acontece com Salvador? E talvez, aí é a provocação que eu vou fazer para você. Esse recurso da biometria seja, nesse caso específico nosso, talvez necessário. Vamos adaptar da melhor forma possível, sim, mas vamos
facilitar de alguma forma, porque a situação aqui é muito particular em termos de assalto a ônibus. Estou falando isso assim, exatamente aí. Todo dia, todo mundo, algum momento, foi assaltado. As pessoas andam com um celular falso, ou velho, ou escondem o outro. E são pessoas que vão trabalhar e que querem efetivamente se movimentar. Nesse ponto específico aqui em Salvador, talvez, aí você que vai me dizer, você com o seu olhar de especialista criminal, isso ajude nesse momento agora? É exatamente isso, gente. Todo mundo já passou por uma situação dessa, né? Eu já, enfim, já fui assaltado em ônibus também, né? As pessoas têm esse costume, infelizmente, de, como você disse, andar um celular velho ou já andar, como se diz, com o dinheiro do ladrão, né? As pessoas têm essa coisa de dizer, vou andar com o dinheiro do ladrão, esse aqui é o dinheiro do ladrão. Se o ladrão me assaltar, é esse dinheiro que eu vou dar, né? Então, a gente virou algo costumeiro. Infelizmente, isso é algo costumeiro na nossa cidade de assaltos a ônibus, né? Então, mais uma vez, assim, não é que o reconhecimento facial não deva ser usado nos ônibus, pode ser usado e deve ser usado. A questão toda é de que forma, né? De que maneira, né? Que dados estão sendo usados nesses ônibus como base, né? Então, esse tipo de transparência assim, que eu acho que é necessário que a gente traga, é necessário que a gente discuta, porque para que também a gente não evite, não traga a outra situação, que é a situação do erro, é a situação de constranger outras pessoas, é a situação de você parar um ônibus e tirar aquela pessoa. E aí, no ônibus, Cristina, a gente passa por uma situação muito mais complicada, porque se você faz um reconhecimento facial equivocado, essa pessoa pode sofrer um linchamento pelas pessoas que estão dentro do ônibus. Olha o problema que isso traz. Então, essas coisas a gente precisa sim usar, e aí, veja que ao longo do tempo, essa coisa do assalto a ônibus, existem várias outras medidas que foram tomadas. Existe lá o tal botão do pânico, né? Chegaram a instalar um período tal do botão do pânico como forma de tentar diminuir essa situação dos assaltos a ônibus, né? Já se pensou, por exemplo, em colocar policiais à paisana nesses ônibus, nos pontos, nas vias, nas linhas que tem de forma mais corriqueira esse tipo de assalto, né? E aí a gente traz, com esse policial paisano, pode trazer um outro problema, que é a troca de tiros dentro do ônibus, né? Enfim, então, talvez a gente precise fazer construir uma plataforma juntando todos esses instrumentos, né? Não usando apenas um, né? Mas juntando todos eles, né? E aí, mais uma vez, eu digo, agora, quando eu for usar uma tecnologia como reconhecimento facial, ou, por que não, por exemplo, em vez de hoje a gente usar um Salvador Card, não usar o Salvador Card biométrico. Hoje nós não voltamos na biometria. Quando todos nós, a gente não teve que passar, alguns anos atrás, todo mundo teve que refazer o seu título de eleitor para cadastrar a sua biometria. Por que é tão importante eu ter o registro biométrico para votar e saber quem sou eu e evitar o que já aconteceu, infelizmente, no nosso país? Pessoas que estavam mortas, que votavam. Porque a biometria é para evitar que esse tipo de situação volte a acontecer. De pessoas que já morreram, seja lá um título e essa pessoa vote. E aí você tem um número errado de eleitores. Então, é para confirmar que efetivamente quem ali está é você. Se eu faço isso na justiça eleitoral, por que em vez de um reconhecimento facial, eu não transformo, por exemplo, um Salvador Card, ou eu não coloco na minha identidade, que agora vai mudar, um chip, né? Um chip lá, aonde eu coloco no aparelho e tenho que botar minha digital para confirmar que aquela pessoa sou eu. Né? Não é muito mais, esse dado, ele não é muito mais seguro do que simplesmente eu fazer um reconhecimento facial sem eu saber se ali está sendo usado de maneira correta ou não, se aquela base de dados está correta ou não, se aquela base de dados está sendo discriminatória ou não. Não é muito melhor eu fazer, então, um processo de biometria para todo mundo? Foi feito na Justiça Eleitoral. Por que a gente, então, não pega esses dados da biometria da Justiça Eleitoral,
e traz para a cidade de Salvador. Isso não é tão complicado. Já existem esses dados. É só a gente pegar os dados da biometria que foi feita a título eleitoral, trazer e aos poucos ir mudando as identidades e alterando como está sendo alterado. Por exemplo, a carteira de motorista hoje, a carteira de motorista virtual. Por que não usar isso lá como biometria também? Né? A carteira de identidade vai mudar agora, não vai ter mais o título, o número do RG, vai existir só um número, que é o número do CPF. Por que não colocar nessa carteira lá um chip, né, que serviria como identificação nos ônibus? Né? Veja que são outras soluções que são possíveis. Agora, são soluções que aí você vai para o custo. O que é mais custoso, provavelmente? Você fazer essa mudança ou você simplesmente colocar o reconhecimento facial? Muito provavelmente, se você for olhar para fins de custo unicamente, colocar o reconhecimento facial é muito mais barato do que eu fazer toda essa alteração, né, biométrica, de identificação das pessoas. Só que essa medida ela é muito mais condizente com as realidades constitucionais, com as regras constitucionais, do que simplesmente o reconhecimento facial. Então, assim, mais uma vez, não é que a gente não possa usar, não deva usar, precisa sim fazer. Agora, a gente precisa usar os instrumentos que temos. Então, a gente tem instrumentos, como eu disse aqui, da biometria, e a pessoa vai ter que renovar a sua identidade. Todos nós, em algum momento, vamos ter que renovar nossas identidades. Em algum momento, nós vamos ter que renovar nossa carteira de motorista. Luiz, vou lhe interromper só porque Zé Silva vai brigar comigo feio, tá? Eu ficaria aqui mais 1 hora conversando, de verdade. Eu acho que tem vários pontos importantíssimos aí a serem tratados, para a gente colocar aqui na roda mesmo para discutir o que é melhor, o que não é, biometria, reconhecimento facial. E se a pessoa não for daqui, for de fora, de outro país, como é que reconhece? É uma série de questões e detalhamentos. Volte, viu? Que Zé Silva não deixa mais a gente falar nem respirar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer. E sempre estou disposto a aparecer para a gente debater aí o que for necessário. Ótimo. Maravilha, viu? A gente fica por aqui porque não tem jeito. Zé Silva vai brigar comigo. Eu não quero brigar com ele. Não hoje. Amanhã eu brigo com ele. Conversamos aqui com o Luiz Henrique Requião, que é advogado criminal, especialista em ciências criminais. Uma excelente discussão. Traremos outras vezes. Foi muito bom mesmo. Mas está na hora, porque agora vem Stephanie Suerdick com Metrópole Saúde. Eu volto amanhã. Você ouviu Metrópole Serviço, a Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. Metrópole Serviço. Oferecimento Oftalmoclin. Cuide-se e conte com o nosso cuidado. Barris e Vilas. 3328-9100. Rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. vestibular.uniftc.edu.br. IVAC Brasil. Tecnologia em infiltração, climatização e refrigeração para a sua empresa. Deixa eu